E a nossa correção de hoje começa com a leitura de uma fábula na página 52, que se chama O Mosquito e o Leão. Era uma vez um minúsculo mosquito. Um dia voou até o leão, que quase não o enxergava, e lhe disse: Não tenho o mínimo medo de você. Gostaria de saber para que toda essa força colossal? Na realidade, sou mais forte que você. Se não acredita, vamos lutar para ver. Dito isso, o mosquito tocou uma trombeta de guerra e se lançou na direção do leão para picar o seu focinho. O leão sentiu as picadas e ficou muito furioso, com muita vontade de esmagar o inseto. O que ele conseguiu apenas foi arranhar-se até o nariz sangrar. O mosquito foi embora zumbindo, todo alegre e vaidoso. Porém, a vitória foi curta. Distraído, voou direto para uma teia de aranha que o apanhou e comeu. Depois de triunfar sobre o rei da floresta, foi parar na barriga de uma simples aranha. A moral da história? Nem sempre são invencíveis os vitoriosos. Essa é uma das 200 fábulas de Esopo. Vamos para a interpretação de texto da página 53. Se você precisar, pause o vídeo para poder copiar a resposta, ler corretamente e poder copiar no seu livro certinho. Número 1. O que aconteceu com o mosquito depois de desafiar o leão? Bem, como a gente pode ler no texto, foi apanhado por uma aranha. Número 2. Nessa fábula, além dos personagens, há um narrador que conta a história. Copie nas linhas a seguir. Letra A. Uma frase que representa a fala do narrador. A fala que representa a primeira da letra A seria: Era uma vez um minúsculo mosquito. Tá? Quem disse isso foi o narrador, quem está contando a história. Narrador é quem conta a história. Letra B. Uma frase que seja a fala de um personagem. A fala que a gente tem aí, a gente observa que o leão fala, que o mosquito fala, tá? Uma das falas é: Não tenho o mínimo medo de você. 3. Quem são os personagens dessa fábula? São 3 personagens, tá, gente? É o mosquito, o leão e a aranha. 4. Releia. Era uma vez um minúsculo mosquito. Um dia voou até o leão. Assinale a alternativa correta. As expressões destacadas indicam. Então, o destacado aí mais escuro. Era uma vez e um dia dá a ideia do quê? De um tempo indefinido no passado ou de um tempo no presente? É o primeiro quadradinho, tá? Vocês vão marcar o X. Um tempo indefinido no passado. E por fim, número 5. Depois da leitura da fábula, em que lugar, observe que a palavra lugar está destacada, você imagina que os fatos aconteceram? Copie do texto uma palavra ou expressão que possa te ajudar na resposta. Gente, provavelmente aconteceu em uma floresta, porque o texto chama o leão de rei da floresta, ok? Na página 54, nós continuamos com a correção da interpretação de texto. 6. Reescreva as frases substituindo as palavras destacadas por sinônimos, isto é, palavras diferentes com sentidos semelhantes. Letra A. Era uma vez um minúsculo mosquito. A palavra destacada é minúsculo, então substituindo ela vai ficar assim. Era uma vez um mosquito muito pequeno. Letra B. Para que toda essa força colossal, a palavra destacada é colossal, e trocando vai ficar assim. Para que toda essa força gigantesca. Letra C. O leão sentiu as picadas e ficou muito furioso. E substituindo por um sinônimo, o leão sentiu as picadas e ficou muito bravo. E por fim a letra D. Depois de triunfar sobre o rei da floresta, foi parar na barriga de uma simples aranha. A palavra é triunfar, tá? E a gente pode substituir pela palavra vencer, ficando da seguinte forma. Depois de vencer o rei da floresta, foi parar na barriga de uma simples aranha.
7 está pedindo para a gente marcar a alternativa que explica o comportamento do mosquito. Nós temos 3 alternativas aí, tá? E a correta, onde você vai marcar um X, é a do meio, que está escrito: era vaidoso e queria sentir-se superior ao leão. Oito. Por que o leão não conseguiu esmagar o inseto? Estava bem claro no texto, né, gente? O leão não conseguiu acertar o inseto porque era difícil enxergá-lo por este ser minúsculo. Número 9. As fábulas geralmente são histórias curtas e ensinam alguma coisa. Por isso, alguns trazem uma moral da história, isto é, um ensinamento que costuma aparecer no final da história. A moral da fábula O Mosquito e o Leão é: nem sempre são invencíveis os vitoriosos. A letra A pedia que a gente conversasse, trocasse uma ideia com quem leu a história. E na letra B, para a gente dar uma sugestão de escrever de outra forma a moral da história. E uma das sugestões é: todos nós temos uma fraqueza. Poderiam surgir outras moral da história aí para você substituir a original do texto. Essa é só uma sugestão, tá? Número 10, pedir para a gente numerar as frases na ordem de acontecimento. Então, você pode pausar o vídeo e copiar a sequência dos fatos. Número 1, a gente colocava para o primeiro e ia aumentando o número conforme as cenas iam acontecendo, sendo a última cena, o último fato, o número 6. Temos um breve resumo do que é fábula, tá? Então, qual que é a intenção da fábula? Apresenta uma moral, uma lição e também entreter, tá? Quais são os elementos? Geralmente tem animais como personagem, tá? Narrador, moral e tem tempo, lugar e ação. Lembrando que quando tem esses animais, eles geralmente vão apresentar um comportamento de ser humano, tá? E o leitor? Quem quer ler para se divertir ou pensar sobre as ações dos personagens. Na página 56, pede para a gente fazer um comparativo sobre o texto orquestra, que a gente já corrigiu anteriormente, e o texto que a gente está corrigindo agora, que é o Mosquito e o Leão. Número 1. Marque com o X no texto em que a característica indicada ocorre. Então, você vai dar um pausa e vai observar onde foi feita a marcação aí, tá? Indicando as características pertencentes a qual texto. Finalizando a correção, número 2. Qual dos dois textos não pode ser chamado de poema? Por quê? Não pode ser chamado o texto O Mosquito e o Leão, tá, gente? Porque é uma fábula. E também ele não apresenta estrofes e nem palavras que rimam. Número 3. Quantos parágrafos há no texto O Mosquito e o Leão? Contando aí direitinho, há 6 parágrafos. 4. Eu não escrevi aí porque o 4 você teria que voltar lá no livro onde está escrito o texto orquestra, tá? E na letra A, pintar de azul os versos que pertencem ao narrador e de verde aos que pertencem ao personagem. Encerra por hoje a nossa correção, tá? Até a próxima, gente!